Estamos gravando um depoimento aqui direto de Austin, no South by Southwest 2014. Esse vídeo é um complemento desse post que a gente está escrevendo, onde a gente coloca nossas impressões finais, o que a gente viu, o que a gente sentiu aí depois de 5 dias de maratona, mais de 800 apresentações no total, mais 5 dias comendo tacos e hambúrgueres aqui. A gente vai dividir o que a gente sentiu, o que a gente percebeu, o que é relevante para quem trabalha com comunicação no South by Southwest 2014. Vou passar para o Carlão contar um pouquinho quais são as impressões dele, o que ele achou. E recomendo vocês não verem também os outros posts que a gente fez no site da plataforma Próxima, onde a gente descreve onde a gente descreve dia a dia o que a gente viu no detalhe de cada palestra. Agora a gente vai dar um apanhado mais geral, falar mais de uma forma geral os conceitos que chamaram a atenção da gente, aquilo que a gente vai voltar para o Brasil e vai ficar ruminando ali e ficar pensando para trazer para o dia a dia dos jobs. Mas vejam também os outros vídeos. Vou passar para o Carlão agora. E mais uma vez um detalhe, esse vídeo não é editado, esse vídeo não tem roteiro, então falhas de gravação, falhas no conteúdo, desculpem a gente, mas a ideia é retratar aqui e passar para vocês um raw data do que a gente viu aqui em Austin. Carlão. Bom, gente, na verdade todo mundo quando fala de South by Southwest, né, sempre quando acaba se pergunta qual que é a tendência, né, qual que é a coisa que vai ser mais forte nos próximos meses. Enfim, existe uma discussão se realmente existe uma tendência ou não, acho que o Marcelo vai falar isso mais detalhadamente, mas a minha impressão, como um calouro no South by Southwest, algumas coisas ficaram muito fortes para mim esse ano. Obviamente algumas coisas já vinham do ano passado, mas a minha sensação como alguém que está vindo para o festival pela primeira vez é que isso estava muito grande. A primeira delas é a questão do wearable, né? A questão do wearable acho que começou a ganhar um pouco mais de relevância o ano passado. Esse ano estava muito forte, vários painéis, várias discussões sobre o wearable, não necessariamente só sobre o wearable como core da discussão, mas em alguns outros assuntos o wearable também fazia parte como algum desdobramento. Uma outra coisa interessante é a questão da privacidade. Então, se discute sobre privacidade já há muito tempo, só que o que eu percebi é que essa discussão de privacidade ela está sendo um pouco modificada, ou está sendo um pouquinho flexibilizada, e as pessoas estão dispostas, ou pelo menos foi a minha interpretação do que eu pude sentir aqui, que existe uma tendência de as pessoas abrirem mão um pouco da questão da privacidade quando elas têm um payback ou têm uma experiência melhor por fazer o sharing ou por abrir esses dados. Então essa questão de privacidade versus experiência também é uma coisa interessante. E as duas outras coisas para mim são meio que um apanhado de pequenos assuntos que eu coloquei no mesmo saco. O primeiro é meio que o que eu chamei de corrente do bem. Empresas, iniciativas públicas ou privadas que pregam o bem coletivo, né? Ou seja, desenvolvem algum produto, algum serviço ou lideram algum movimento em prol de algo que seja interessante para a sociedade. Isso não necessariamente é novo, mas ficou muito forte aqui para mim. E mesmo se a gente analisar na publicidade também, está cada vez ganhando mais força a questão das marcas que realmente levantam uma bandeira e que essa bandeira não necessariamente é uma coisa que faz sentido para a marca, mas que também faz sentido para as pessoas, acima de tudo. E o segundo é o que eu chamei de Doers Revolution, né? Ou seja, um monte de palestras e um monte de spotlights em cima de startups, empresas que estão fazendo um trabalho inovador e rapidamente conseguindo aí uma força muito grande, algumas associações entre marcas e principalmente assuntos para alimentar esse tipo de empresa. Então, basicamente, o que as minhas impressões em relação ao South by Southwest, de uma forma muito geral, foram essas.
Em relação à questão da publicidade especificamente, óbvio que eu tentei pegar algumas palestras que falavam especificamente sobre publicidade, mais relacionada com o dia a dia, principalmente de agências, e eu vou te falar que essas foram as menos interessantes, né, em linhas gerais, né? Acho que a grande coisa para mim de ter vindo no South by Southwest, acho que foi justamente sair da minha zona de conforto, né, sair dos assuntos que são os assuntos que dominam mais o meu dia, e dar uma arejada e procurar ou trilhar alguns outros caminhos de assuntos que possam ser interessantes e que me chamaram a atenção. Basicamente, quem vê os vídeos anteriores vai ver que mais ou menos foi essa a toada, principalmente das coisas que me chamaram a atenção. Outra coisa é que, assim, realmente tem muita coisa para você ver ao mesmo tempo, e certamente você fica com aquela sensação de que está perdendo alguma coisa. O que eu vi, e eu acho que essa é uma boa dica, principalmente para quem não pôde vir. Uma palestra perdida não necessariamente é uma palestra perdida, porque tem uma dica que quando você é aprovado para ser um palestrante no South by Southwest, você submete a sua palestra para um painel e as pessoas votam, né? Então, alguns dos palestrantes disponibilizam nesse pequeno resumo ou a apresentação inteira que ele vai fazer aqui, ou alguma apresentação preliminar, um vídeo de alguma palestra que ele já deu, ou um pedaço de uma apresentação, ou seja, quem realmente estiver interessado, quem realmente quiser ver as discussões, ou até mesmo para mim que perdi algumas discussões que eu queria ter acompanhado, eu posso ir lá no Peak Panel do South by Southwest, ver se existe um material. Se não existir, já tem um caminho em relação aos palestrantes, né? Certamente a grande parte desses caras já tem um trabalho publicado, já tem algumas matérias que também você pode correr atrás, e eu acho que esse eu acho que é o meu principal, a minha principal lição de casa. E por último, o que eu senti também é que é um evento que tem bastante gente do mercado, mas muito focado em agência, né? A gente acabou dando uma olhada no próprio site do South by Southwest, que dá para ver por país as pessoas que estão aqui em Austin, e o que a gente viu é que 90% era agência, veículo, está faltando cliente, e eu acho que é um excelente lugar para dar uma arejada e realmente possibilitar com que alguém clientes especificamente consigam analisar a comunicação e principalmente o marketing de uma outra forma. Essas foram as minhas impressões. E você, Marcelo? Bom, eu já estou no meu 4º ano de South by Southwest, né? O primeiro ano que eu vim foi em 2010. E, obviamente, quando você começa a vir mais de uma vez para o mesmo evento, você acaba aprendendo a tentar evitar as roubadas, a tentar... Um evento muito grande como esse, com mais de 1.000 sessões, na verdade, disponíveis, você precisa ter alguns critérios, alguns filtros para conseguir escolher aquilo que tem de melhor. O que é muito legal do South by Southwest, e isso tem acontecido muito e tem só crescido ano a ano, é que não, além dos conteúdos das palestras, muitas coisas acontecem na cidade, muitas pessoas interessantes estão aqui. Então, às vezes, o mais legal não é nem as palestras que você vai ver, mas as pessoas que você vai encontrar, as pessoas que você vai conversar, as pessoas que você vai ter oportunidade de interagir, as coisas paralelas que acontecem, né? Um pouco como o Cannes, tem todo um ecossistema que gira em torno do evento que realmente faz a diferença para quem quer abrir a cabeça. E eu acho que abrir a cabeça é o grande output do South by Southwest 2014 para mim. Eu acho que eu não tenho nenhuma tendência esse ano para falar alguma coisa que, sair daqui com uma coisa com insight que eu não tinha, né? Ainda mais quem trabalha com comunicação e quem consome muito conteúdo, não tem muitas surpresas num evento, não só no South by Southwest, mas em nenhum evento, né? Eu acho que o lance de você vir para uma viagem como essa, mais do que o conteúdo que você vai ver, que está tudo na internet, se você procurar você acha, é você sair da sua zona de conforto, sair do teu dia a dia e você olhar as coisas com o olhar do outro, né? Acho que o que eu mais pratiquei nos últimos 4 dias aqui foi olhar com o olhar do outro. Foi conversar com um neurocientista, foi conversar com um programador, foi conversar com um antropólogo, com pessoas que estão em outras áreas de competência que não a minha e poder enxergar um pouco as coisas
com o olhar deles e poder conectar esses assuntos todos com aquilo que eu trabalho no meu dia a dia, que é construir marca. Então acho que o legal do South by Southwest é esse. Apesar de não ter uma tendência, muitas coisas que estão sendo colocadas aqui acabam sendo uma consolidação daquilo que a gente já vem falando, mas que ainda existe um gap muito grande entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Então eu acho que o papel de quem trabalha com comunicação hoje em dia, mais do que buscar what's next, é fazer acontecer what's now, né? Ou seja, o que está agora na mesa e que a gente às vezes só fala, só põe no PPT, mas não põe na rua, né? Eu acho que o South by Southwest ele é meio que uma convocação para a gente pôr na rua aquilo que a gente está vendo que é a tendência, que às vezes tem um gap muito grande com os trabalhos, com os jobs que a gente põe na rua. E eu acho que quem tem muito a ensinar nesse sentido pra gente são as startups, né? Acho que a cultura startup está crescendo muito no Brasil, a cultura startup é muito forte nos Estados Unidos, por todo sistema capitalista americano que privilegia o empreendedorismo muito mais que o nosso do Brasil. E esse sistema de cultura startup é uma cultura muito de just do it. É menos think, mais do, né? Então eu diria que o que a gente está precisando um pouco no nosso mercado brasileiro, e é o recado que eu deixo final aqui como legado do que eu vi aqui, precisamos fazer as coisas, precisamos descomplicar, precisamos arregaçar a manga, precisamos trabalhar em time, menos eu e mais nós, e esse trabalho em time vai conseguir gerar coisas bacanas com as coisas que já existem por aí, as tecnologias que já existem por aí, mas tem muita coisa para ser executada e para isso a gente precisa abrir a cabeça. O nosso canvas precisa aumentar e a gente tem que entender que trabalhar com comunicação hoje em dia é resolver problema de consumidor, é conectar a marca com o consumidor através da resolução de problemas e da melhoria da conveniência para esse consumidor. E isso é muito mais do que simplesmente fazer um anúncio. É isso aí, acompanhe tudo isso que a gente gravou. Até o próximo ano que vem no South by Southwest.